Sejam bem-vindos a mais um podcast da Florida Christian University. Como todos já estão acostumados, nosso podcast é um evento organizado pela FCU para fornecer um conteúdo de qualidade aos nossos estudantes, professores e para a comunidade em geral. É um prazer ter você conosco. Eu sou o Dr. Wilson Nascimento, professor da Florida Christian University, e vou conduzir o debate de hoje. É uma honra para mim conduzir este debate de hoje. E o tema de hoje é bem atual e vem despertando muitas discussões. Vamos debater sobre a universidade e carreira, estratégias para transições profissionais com sucesso. E para participar dessa discussão, a nossa convidada, nada mais, nada menos do que uma sumidade na gestão de Uhum. pessoas, uma pessoa com uma vasta experiência nesse mercado de gestão de pessoas e também de construção de carreiras. Ela vai falar muito para a gente aí sobre essa sua experiência. Então, a nossa convidada de hoje é a Joana Dark Silva. O currículo dela é bem extenso, eu vou falar aqui de uma forma mais resumida, e depois ela vai explicar um pouco mais. A primeira formação dela é em psicologia, né? Fez psicologia, fez especialização em psicoterapia breve, fez especialização em gestão estratégica de pessoas, MBA em gestão de negócios, o qual está na fase mais satisfatória do curso, que é claro, a conclusão do TCC. Mas por trás de todo esse histórico acadêmico, tem 25 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Na verdade, quando a gente fala 25 anos na área de gestão de pessoas, a gente, voltando 25 anos atrás, nem existia a área de gestão de pessoas, né? Há 25 anos atrás, nós tínhamos recursos humanos, departamento pessoal, e hoje atua ainda em uma posição estratégica dentro da Höganäs, uma multinacional sueca, a qual também tem uma experiência ímpar, acabou de retornar da Suécia. Então, gente, uma grande honra bater esse papo incrível com a Joana. Seja bem-vinda, Joana. Obrigada, Wilson, primeiramente pelas palavras, né, e pelo convite. Acho que estar aqui para mim é uma honra e uma oportunidade. Quando eu penso na minha carreira, né, quando você foi falando, eu fui só lembrando de todos os pontos que eu vivi, e é bem emocionante, porque eu falo que ter 25 anos de experiência, eu tenho 25 anos de experiência em RH, né, mas eu já trabalho desde os 15 anos, então soma-se um pouquinho mais de experiência aí em empresas, né? Então, acho que isso faz de mim uma pessoa mais fortalecida. Então, para mim é uma honra, agradeço muito estar aqui para compartilhar a minha história, mas também no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. É interessante quando a gente pega essa questão de 25 anos atrás, né, Joana? E falando do tema que a gente vai abordar, universidade e carreira, há 25 anos atrás, o acesso à faculdade, ele era bem mais desafiador. A gente olhar, hoje o que a gente vê em filas em universidades federais, há 25 anos atrás, a gente vinha em universidades públicas, não, particulares, perdão. Particulares. Uhum. Particulares, 25, 30 anos atrás, o vestibular era uma coisa extremamente concorrida. Eu não sei como que foi quando você começou psicologia. Você chegou a passar por esses desafios? Passei. Eu acho que foi uma coisa importante assim falar, porque hoje a universidade eu acho que ela está muito mais dinâmica e muito mais abrangente para quem quer estudar. Diferente um pouquinho de quando eu acho que eu comecei. Né? Na minha época tinha a possibilidade de fazer escolas privadas, mas não eram fácil acesso, né? Não era acessível a questão do valor. E as escolas públicas tinham um número muito limitado de vagas. Então, eu passei por isso também. Fiz o vestibular, não passei, né, numa faculdade aí na USP, que era o grande sonho, mas, por outro lado, eu passei em outras universidades, como Mackenzie, a São Marcos e a Unip, né? E na época eu optei pela São Marcos, porque eu, como eu venho de uma família um pouco mais humilde, eu precisava trabalhar. E ali eu precisava ter o Mackenzie, por exemplo, a gente fala até de acesso, só tinha no período matutino. Então, eu Uhum. não poderia trabalhar. E aí, eu optei pela São Marcos. Então, ela não era tão. Eu falo que entrar na universidade ou ter essas possibilidades, elas não eram tão abrangentes como é hoje. Né? Então, sim, passei por esse processo.
por esse bom desafio. E a escolha também da universidade, quando a gente olha 25 anos atrás, as opções que a gente tinha no mercado, hoje a gente tem muitas opções. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, né? Hoje o acesso ficou mais simples, hoje, dependendo da universidade, é uma avaliação só de currículo, né? E só que nesse início, nessa entrada nossa, e escolher a primeira graduação, você logo de cara foi fazer psicologia, já era uma escolha que você já vinha pensando, ou é porque você estava inserida no mercado de trabalho e psicologia tinha a ver com o seu mercado de trabalho? Não, não foi isso, assim, eu fiz colegial técnico, né, então acho que isso é importante frisar, isso também foi um marco no meu desenvolvimento. Eu fiz um colegial técnico em secretariado, e na época que eu estava ali, né, estudando com 40 alunas, né, todo mundo pensando na universidade, tinham poucas pessoas que tinham a pretensão de fazer psicologia. E eu tinha essa questão desse dinamismo de querer conhecer pessoas, conhecer as histórias, não tinha o conhecimento do que seria essa abrangência da psicologia como ela é hoje, né? Então, no primeiro momento, eu fui assim: eu gosto de pessoas e gosto de rotinas administrativas. Tinha assim duas visões, ou ia para psicologia, assistência social, ou ia para administração. E aí, na época, eu falei, eu acho que a psicologia vai me dar essa abrangência. E aí eu escolhi pelo mais difícil, Wilson, Ah, que não sei se já começou ali o meu desafio, né? Porque a administração e a assistência social eram 4 anos de universidade, a psicologia 5. E eu falei, poxa, talvez eu tenha uma formação mais abrangente. E já pensando nesses desafios que eu teria de cursar uma universidade, de trabalhar ao mesmo tempo, de ter essa questão financeira da universidade, mas eu pensei assim, talvez no futuro, que eu nem sabia, né? Eu pensei em fazer uma faculdade de 5 anos. E assim, eu acho que ali foi a minha primeira porta, né, de entrada, de entendimento do que seriam pessoas. É lógico que no começo eu pensava muito mais na área clínica. Eu é. pensava, posso atuar na área clínica, posso Durante o talvez curso, trabalhar. durante o curso você foi mudando essa visão ou o Durante o curso te curso, levava para a clínica? não, na verdade, assim, antes do curso eu queria clínica, Ah, durante o curso a gente estuda muito mais a questão clínica. A minha universidade ela tinha 3 opções, né? Escolar, educacional, escolar, organizacional e clínica. A organizacional, durante o 4 ano da faculdade, eu comecei a fazer um estágio numa consultoria. E ali eu falei, bom, eu já tenho um pouco da base e tal, então talvez eu vou seguir para escolar ou clínica. E todo mundo direcionava para a clínica, porque a clínica ela te dava uma abrangência maior. Você atenderia crianças, atenderia adultos, teria uma parte que você iria nas instituições. Isso me deu um desafio, eu falei, bom, quero isso daqui. E mesmo já trabalhando com a organizacional no 4 ano da universidade, eu no último ano fiz a opção pela clínica, porque você no último ano da faculdade você tinha que escolher uma matéria que você se dedicaria mais, né? E eu, uhum. ao escolher a clínica, eu tive esse atendimento, tanto de crianças, de adultos, dos pais. Então, foi para mim ali também uma abrangência, além do. Mas você já estava inserido na corporativo, nessa área, passou Quando eu essa. entrei na universidade, não. No quarto Ah, ano da faculdade, que eu fui para a organizacional. então, mas já no quarto ano de faculdade, no organizacional, você foi experienciar a clínica, lidar com crianças, com adultos. E quando terminou o último ano, você falou, e agora, clínico ou continuo no organizacional? Porque é exatamente o que a gente está falando de estratégia e de transição, né? Porque você já era a Transição. sua primeira transição. Vou atender numa clínica ou vou por corporativo? E agora? Como é que foi Pois isso? é, esse acho que foi um dos desafios que eu falo que eu carreguei, assim, porque eu tinha. Eu gostava muito da clínica, né? Gostava muito de atender criança, mas eu percebi que sempre que eu atendia criança, as questões não eram as crianças, eram os pais, né? Então, assim, eu sempre falo que é uma parcela, né, de responsabilidade. E ali eu falei, bom, eu acho que a organizacional ela está me dando um desafio também amplo, porque eu trabalhava numa consultoria onde atendia pessoas de diversos segmentos, diversos tipos de personalidade. E ali naquele momento eu tive que tomar uma decisão mesmo. Então, assim, ou eu ia para a clínica ou para a organizacional, e optei pela organizacional, né? Não vou te dizer que eu nunca. A clínica ela fica ali, né? No radar, Tá aqui do ladinho, tá assim, aqui né? do lado, né? Mas Joana, mas de verdade, não deixa de clinicar mesmo estando no organizacional, né? A gente fala, Não, né? e Porque sempre está ouvindo alguém lá dentro da organização, não é?
Eu acho que isso é um ponto importante, né? Eu acho que quando eu comecei a universidade, a gente está falando um pouco de 25 anos atrás, e isso é importante falar dessas mudanças históricas. Naquele momento, a psicologia, ainda clínica, não era tão bem vista. Uhum. Ela era para um público assim, alguém que tem alguma queixa, para crianças, para adolescentes, Para quem é, tinha problema, né? Ou algum era doido, problema. doido, doente, Isso, né? isso, ele não tinha essa abrangência como tem hoje que a gente cuida de saúde mental. Então, naquele momento, realmente tinha esse impasse ali na psicologia. Hoje é totalmente diferente, né? E eu acabei indo na organização, exatamente isso que você falou. Eu acabava tendo contato com pessoas diferentes, eu tinha oportunidade de influenciar algumas pessoas. No primeiro momento, eu trabalhava muito com processo seletivo, com recrutamento, treinamento, seleção. E eu percebi ali que as pessoas elas falavam para mim assim: olha, Joana, eu quero essa vaga. Só que o que estava por trás do que ela queria, né? Eu quero assim, eu quero um engenheiro, tal faculdade, tal especificação, só que ela não contava as entrelinhas, qual era o perfil comportamental que ela queria. E aí Uhum. ela falava o padrão, né? Tem que ser dinâmico, tem que ser, é, né, atender todas as áreas, só que assim, ele tinha uma série de fatores por trás conhecer pessoas me ajudou, porque eu conseguia ler essas entrelinhas. E depois que eu entrei na organização, porque no primeiro momento eu estava muito com recrutamento e seleção, quando eu fui para a organização, eu percebia que trabalhar com gestores, né, trabalhar com a liderança, trabalhar com a formação de pessoas, exigia de mim um conhecimento de pessoas muito diferenciado. Né? E Uhum. aí a psicologia me ajudou muito nisso. Te dava uma base muito importante para você conseguir compreender o que estava por trás daquela intenção, né? Porque quando Exato. a gente, e deve ser muito comum, né, principalmente para o jovem, quando ele adentra, às vezes, a primeira faculdade dele, o primeiro curso, ou ele está fazendo ali muito ligado à área que ele está trabalhando no momento, então é uma tendência querer fazer algo dentro daquilo que eu já trabalho, e às vezes não é nem aquilo que eu adoro fazer, mas é como eu já estou trabalhando nessa área, eu vou fazer esse curso. E aí, pós, né? Por isso que eu falo que a segunda faculdade é uma faculdade, às vezes, que você está mais com o pé no chão. Você fala assim, não, agora eu quero fazer tal coisa. Eu sempre brinco, né? Eu fiz direito até o terceiro ano. E por quê, né? Porque eu estava na polícia. Então, direito tinha tudo a ver com a polícia. Quando eu Uhum. fui prestar o vestibular, na verdade, no primeiro momento, eu fui prestar para engenharia mecatrônica, porque estava começando No isso no Brasil, auge. no auge. Só que na hora de fazer o vestibular, eu falei, cara, o que que eu vou fazer em engenharia se eu trabalho na polícia? Vou fazer direito. E eu cheguei a cursar 3 anos de direito, mas pensa numa coisa que eu não me identificava em momento nenhum com aquele curso. Tanto é que eu parei o curso. E tempos depois eu fui fazer administração de empresas. E aí você percebe que eu me encontrei e falei, poxa, isso é o que eu quero fazer. Tanto é que a partir daí, o passo seguinte foi pedir exoneração da polícia. Olha que loucura isso. E talvez se eu tivesse cursado direito até o final, pode ser que eu nem tivesse saído da polícia. Tivesse Exato. continuado lá e estaria. Então, acho que isso acontece muito. Então, eu acredito que dentro desses 25 anos, quantos profissionais você não pegou dentro de organizações que na hora de fazer a transição, na hora de tomar essa decisão, não é tão simples. Não. Eu Não acho é. que assim, eu acho que as duas primeiras opções de curso que eu fiz, tanto técnico e secretariado, que você pode falar, é um técnico, o que que é isso, né? Quanto à psicologia, eu vou te falar que eu pesquisei bastante, né? Então eu fazia leituras, eu ia atrás de entender o que que a profissão fazia. Eu tentava falar com algum profissional da área, sabe? Então, assim, eu lembro que a secretariado, eu fui conversar com uma pessoa que fazia a mesma escola que eu estava tentando. Eu falei, me conta, como que é o que tem na sua aula, deixa eu ver se é interessante para mim. Então, assim, essa coragem de ir atrás, né, das pessoas e perguntar, eu falei assim, o que que é a psicologia, né? Então, assim, eu sempre fui atrás. Lógico, não quer dizer que na prática vai funcionar para todo mundo, Uhum. mas eu acho que você pesquisar sobre a universidade, pesquisar o que tem. Hoje a gente tem bastante informação, naquela época não tinha tanta, né? Mas hoje, na época eu não fiz uma orientação vocacional, mas existia essa perspectiva de fazer uma orientação vocacional, né? De entender se aquilo atende aos seus requisitos, né? Eu participei de muitas feiras e palestras em instituições sobre as áreas, né? Porque eu queria saber se aquilo atendia.
né, a minha expectativa, né? Então, eu acho que essa busca é tentar conhecer através das informações, mas também se você conhecer algum profissional da área, ir atrás, perguntar como é que é o dia a dia dele, isso te ajuda. Porque às vezes a gente tem uma leitura só do que, como você falou, direito para mim vai atender. Só que o que faz isso? Quais são as perspectivas de carreira, né? A gente brinca que hoje assim não tem tanto. Isso também é uma evolução dos nossos tempos, né? Uhum. Dependendo da posição, você não tem, não precisa ser exatamente só um curso, né? Você pode ter uma abrangência de cursos para atuar em algumas áreas. Então, isso também ampliou, né? Certo. Tirando, eu acho que medicina, enfermagem, né, que você tem uma formação específica para atuar em engenharia, mas hoje, por exemplo, dentro do RH, pode ser psicólogo, pode ser administrador, pode ser engenheiro, pode ser economista, então não tem mais essa delimitação como tinha no passado, né? Mas acho que É. para mim essa busca e estudo, ela é importante. Se você está entrando na universidade ou está fazendo uma transição de carreira, buscar informação, buscar informação. E lembrando que, né, voltando de novo nessa timeline aí, quando a gente olha lá 25 anos atrás, a graduação era um grande diferencial ainda. Já estava numa fase já de que não era coisa, não era só a graduação. Porque se você volta 30, 35, a graduação era uma coisa que poucas pessoas faziam. E aí, como você disse, né, a evolução histórica, né? Chegou um momento que graduação só não servia mais. Olha, não, se a gente voltar um pouquinho, eu fiz técnico em edificações, né? Técnico em edificações. Naquela época, pô, técnico em edificações, eu podia não, posso assinar até 80 metros, uma planta de 80 metros, né? Ia ganhar muito dinheiro, porque esses apartamentos hoje tem tudo 55, 56, Opa, tá não aceito. é? Então, os técnicos, eu lembro que era técnico, era magistério, prótese, processamento de dados, edificações e eletrônica no Você fez colégio. aonde? Carlos de Campos? Não. Não, eu fiz numa, depois virou Universidade Castelo Branco, né? E Ah, era perto legal. da casa dos meus pais, mas fiz lá. E você vê, depois que eu fiz técnico em edificações, trabalhava numa empresa que tinha tudo a ver, porque eu trabalhava na área da construção civil. Então, isso é interessante, acho que para as pessoas que vão nos assistir em outro momento, que é essa questão. Tudo bem que a gente está falando da base, a gente está falando da graduação, mas nessa evolução histórica, aí depois começou a ser cobrado as pós. Você tem que ter uma pós. E é nesse período, eu acho interessante, quando eu fui dar aula na graduação, eu chegava para os alunos no último ano, sempre dei aula no curso de administração, falei, gente, que pós que vocês vão fazer o ano que vem? Nenhuma, professor. Eu quero descansar. Não, pelo amor de Deus, eu quero descansar. Eu falei, não, gente, não tem que descansar. Embala logo numa pós-graduação. Aí depois a gente vem para as MBAs, que era um diferencial, e hoje a gente fala de um mercado de mestrado e doutorado. De novo, como a gente falou um pouquinho antes da gente entrar realmente ao vivo. A pesquisa científica começa a ter um peso diferente dentro das organizações. Até então, a gente falava muito em mestrado e doutorado, só para se você queria seguir uma carreira acadêmica. Mas hoje, e você, como trabalha na área de gestão de pessoas, você sabe que se um candidato hoje vai se apresentar numa entrevista com você e ele fala que ele tem uma pesquisa científica de um doutorado ou de um mestrado em determinada área, como mais à frente a gente vai falar do processo trainee, então o cara tem um mestrado com especialização em pó de ferro, por exemplo. Você fala, opa, peraí, como assim você tem uma pesquisa nesse sentido? Vem cá que eu quero saber mais sobre isso. Então, acho que essa evolução também fez com que a gente hoje olhe para o mercado e compreenda a importância de continuar nesse processo de buscar conhecimento, né, Joana? Eu acho que tem dois pontos aí, né? Quando a gente fala hoje a gente está mais democrático na questão da educação, né? Então hoje a gente tem mais possibilidade de entrar na universidade. Só que ao mesmo tempo, uma coisa que eu considero, né? A gente fala bastante sobre hoje tem tecnólogo, né? Que a gente fala, é legal para algumas formações. E isso se aplica a diversos tipos de trabalhos, isso é uma questão interessante. Mas, ao mesmo tempo, não parar de estudar te dá uma possibilidade de você ir crescendo na sua carreira. Então, isso também amplia, né? Quando você falou de fazer um mestrado, doutorado, no passado isso era uma coisa assim muito, né, difícil, assim, era uma coisa que era muito árdua, assim, você fala, meu, quem vai fazer mestrado, doutorado? Quem não trabalha, pode É, ficar o dia inteiro na universidade. Então, existia até um preconceito, né,
de que assim, ou você é acadêmico ou você está na empresa. São das duas coisas, não dá para fazer as duas coisas. Né? E hoje não, hoje está mais democrático essa questão do estudo. Quando você falou da questão do mestrado e doutorado, hoje assim, a gente leva muito em consideração isso, que assim, o que a pessoa construiu? Para fazer uma pesquisa hoje não é simples, não é fácil. Então, ela dedicou muitas horas de estudo da teoria, de aplicação de uma pesquisa, de testagem para ver quais são os resultados, e a publicação. Então, quando a gente fala assim, se você fala para mim assim, olha, escrevi um artigo aqui no mestrado, no doutorado, eu vou falar, ok, para mim, o artigo não importa, mas como foi essa construção por trás? Porque eu sei que você passou por tudo isso, que você teve uma dedicação ao seu estudo, que você teve que conversar com outras pessoas, que você teve que aprofundar na pesquisa, ter resiliência com o tempo. Então, você desenvolveu algumas competências comportamentais que não é só a entrega do seu mestrado, do seu doutorado. Né? Então, hoje, para a organização, isso é importante também. Então, quando eu contrato alguém, eu falo para a pessoa, me conta um pouco das suas competências. A pessoa fala, eu fiz isso. Mas quando ela fala, fiz uma pesquisa, eu já pergunto todo esse entorno por trás, eu já imagino, né, como foi o trajeto dela para conseguir isso. Né? Então, isso me diz mais do que, olha, eu faço isso, eu sou aquilo, eu sou desse jeito, entendeu? Mais do Então, que acho que é entregar o importante. documento, né? Porque automaticamente você vai falar, poxa, essa pessoa é disciplinada, essa pessoa é dedicada, essa pessoa é resiliente. Então você nem precisa perguntar as competências, Exato. né? Me fala o que você fez. Cara, eu escrevi um artigo sobre a situação da atmosfera, sei lá, qual que seja o tema, como você disse. Mas só o fato, você publicou esse artigo? Publiquei. Em qual revista? Aí você fala, poxa, uma revista que não publica qualquer artigo. Aí você Sim. sabe muito dessa pessoa, né? Exato, exato. Então, acho que a psicologia, Wilson, me faz enxergar isso, que às vezes eu não preciso perguntar o que parece ser óbvio, mas eu consigo entender essas entrelinhas, né? Então, acho que assim, essa questão e hoje a gente consegue somar muito essa questão do mestrado dentro da organização, o que a gente não conseguia ver no passado. Uhum. Né? A gente Parece tem que dois, era uma tem um mestre e desvantagem, né? doutor. Era uma É, desvantagem quando a pessoa chegava com o mestrado assim, você falava assim, ah, poxa, a gente não está precisando de acadêmico aqui, a gente está precisando de isso, corporativo, já né? vinha esse pré-julgamento, né? Uhum. O cara é acadêmico, ele vai sentar lá, só vai fazer pesquisa. Não, né? Então, Exato. acho que isso realmente é uma mudança importante. Eu vejo muito isso na minha história, inclusive com a Florida Christian, porque eu estava no Rio de Janeiro fazendo um curso, não lembro que curso que eu estava fazendo no Rio de Janeiro, porque eu comecei a virar um consumidor de curso, né? Falei, meu, preciso Uhum. aprimorar essa questão de comportamento humano. E eu tô lá Uhum. no aterro do Flamengo fazendo um curso, e aí eu vi um cara do meu lado preenchendo um documento de um mestrado. Eu falei, o que que é isso aí? Ele falou, eu faço mestrado. Eu falei, que legal, cara. Você faz mestrado? Aonde? Ele falou, eu faço mestrado em Orlando. Eu falei, como assim você faz mestrado em Orlando? Ele falou, cara, eu faço mestrado na Florida Christian University, é uma universidade aí que tem espanhol, português e inglês, tem algumas facilidades, né, de compreender o aluno e tal. Eu falei, deixa eu entender um pouco mais. Isso foi no começo de 2013. E aí eu fiz a minha matrícula no mestrado em 2013 e comecei, entrei nesse mundo de pesquisa que não era uma coisa muito comum para mim. Então, às vezes, quando a gente precisa fazer uma transição, a gente sabe que a gente vai ter que pagar um preço. Como você Exato. diz, pesquisar, ler livro, é até um grande desafio nos tempos de hoje, porque muita gente está usando o chat GPT como meio, né? Como um caminho do meio, só que é aquela história, né? Se você faz a mesma pergunta para o chat GPT, ele te responde cada vez com uma forma diferente, ele nunca responde a mesma resposta. E há tempos atrás você não tinha isso, você tinha que realmente ler autores. Aí eu fui entender essa parte de pesquisa e foi quando eu fiz o mestrado. E logo em seguida eu fiz o doutorado. E aí algumas pessoas no Brasil falavam assim: ah, mas seu doutorado, seu mestrado não é reconhecido no Brasil. Eu falei, pô, mas eu já dou aula e para mim não tem peso essa É. questão. Inclusive, alguns doutores já davam aula, inclusive na FGV, por parceria entre a Flórida e a FGV e algumas outras universidades. Mas, com muita resistência e com muito trabalho, muito empenho aí do pessoal, conseguiu se regularizar junto à Universidade
algumas universidades e eu convalidei meu diploma de doutorado, de mestrado e doutorado. Então, meu mestrado ficou convalidado em comunicação e meu doutorado é em negócios. Então, o que aí trazendo isso para o mundo corporativo, isso abriu muitas portas. Tanto é que ficou esse título, né? Todo mundo me conhece como professor Wilson, ó, professor, 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 sabe? E em algumas empresas o respeito é diferente por conta que eu tenho uma base científica por trás, por ler bastante hoje. Então, acredito que essa tomada de decisão, né, Joana, ela é extremamente importante. E aí eu queria que você trouxesse, dentro da sua experiência, de repente, casos de pessoas, casos de gerentes, gestores, que tiveram dificuldade em fazer uma transição. E o que que mais impacta para as pessoas na hora desse momento da transição? Olha, eu acho que um dos principais pontos na questão da transição é a questão da flexibilização. Hoje, assim, algumas pessoas, eu já passei por isso no passado, né? Quando a gente veio falando da evolução de carreiras, da evolução do processo, algumas pessoas que enxergavam assim, aqui um gestor tem que ser totalmente técnico, né? E aí, assim, então, só que a organização ela mudou, né? As pessoas mudaram, a gente está com diversas gerações dentro da empresa, e não dá mais para você atuar da mesma forma como você atuava, né? Uhum. Então, acho que o primeiro ponto de partida é essa questão da flexibilização. Os gestores que não tinham isso tiveram mais dificuldades de se ajustar, né? E outro ponto é fazer essa transformação do técnico para o comportamental, porque a liderança ela passou de ser, né, o chefe, né? Eu sou chefe aqui, é comando e controle, eu controlo aqui o que as pessoas fazem. Isso não serve mais. Pode servir para alguma coisa operacional, para alguma coisa muito pontual, mas no contexto geral a gente fala de liderança, né? E hoje as empresas elas querem líderes, elas não querem chefes. E aí as pessoas que eu conheci que tiveram muita dificuldade de fazer essa transição são as que mais sofreram, porque elas não enxergavam isso. Assim, eu sou aqui, sou gestor dessa área, eu sei aqui o técnico, eu estudei, fiz isso, não vou mudar o meu perfil. Então, assim, ou você muda, né? Porque as organizações elas foram se modernizando e automaticamente as pessoas com as diferentes gerações a gente tem que atuar de forma diferente. Dentro do meu time eu tenho pessoas que são geração X, geração Y ou milênios. Então como é que eu lido com as pessoas de formas diferentes? Então assim as pessoas que eu vi que fizeram transição e que tiveram muita dificuldade foram essas que não conseguiam enxergar que a mudança era importante, né? Então, elas não conseguiram entender essa flexibilização, elas não conseguiram entender que o mundo estava mudando, e não era somente a empresa. Então, eu trabalhei em organizações onde os gestores mais técnicos, né? Técnicos que eu digo da operação, TI, engenharia, então, às vezes, tinha um perfil muito desenhado do que era esperado. E em algum momento isso mudou, né? Então, assim, a liderança ela tem que fazer o técnico, mas ela tem que gerenciar pessoas. E ao gerenciar pessoas, nem sempre existe assim, né? O que eu digo, não é uma caixa, né? Pessoa não é uma caixa. Cada um tem um perfil diferente eu tenho que lidar com os perfis de formas diferentes. Então, acho que essas lideranças elas tiveram um pouco mais de dificuldade de se ajustar, né? Conheço casos de pessoas que assim não conseguiram entender essa mudança da organização, né? De não conseguir, não consigo, não entendo, vou sair daqui para ir para uma área totalmente técnica, né? Então, conheci gestores que saíram para ir para carreiras de especialistas, por exemplo, porque não Uhum. entenderam essa mudança da organização, né? E outros que não, sim, sofreram, mas conseguiram fazer a virada de chave, né? Então, acho que eu tenho esses dois exemplos, mas o que eu sinto que foi mais dificultoso foram pessoas que eram de áreas muito técnicas e que perceberam que elas tinham que ultrapassar essa questão técnica. Né? O técnico, sim, hoje faz 50%, 60% do que você faz, mas o comportamental, o gerenciar pessoas, a questão do relacionamento, da comunicação, ela mudou bastante de alguns anos para cá. Né? Eu Então, imagino acho que o seu período de RH lá atrás, né? Se a gente olhar, vamos chamar de RH desde o começo, apesar que não tinha bem essa finalidade no começo. sim, A gente não, o próprio RH não tinha essa, e a liderança, essa questão de cuidar da saúde,
mental das pessoas, da saúde emocional das pessoas, né? A única coisa que a gente talvez preocupasse era o atestado que a pessoa trazia para entregar para a contabilidade, abonar ou não. Era a única coisa que a gente sabia de saúde de um colaborador. E aí, eu acho que a grande dificuldade da transição de muito chefe que teve que virar líder, que hoje é um gestor, era compreender que hoje ele lida não só com os desafios emocionais dele, mas que hoje ele tem que lidar com os desafios emocionais do time. Porque lá atrás era assim, se você tem um problema, quando você sai da sua casa, você deixa pendurado na maçaneta da sua porta, né? E quando você voltar, você pega de volta, mas não traga esse problema para a empresa. E aí a gente foi estudar e entender que um problema tem uma raiz emocional. Logo, aonde a pessoa está, o problema está com ela. E aí é onde muitas pessoas, muitos líderes têm essa dificuldade hoje de fazer essa gestão, né? Eu acho que assim, isso já vem evoluindo de algum tempo para cá, né? Mas eu acho que intensificou na pandemia. Na Uhum. pandemia, a gente percebeu que assim, a gente teve que mudar rápido como a gente atuava nas empresas. Então, algumas empresas fizeram lá o trabalho remoto, outras estavam trabalhando híbrido, outros estavam trabalhando na empresa. Como a gente lidava com essas situações emocionais, porque assim, eu vou contar que logo eu estava numa outra empresa e assim, diariamente eu tinha que reportar os casos de Covid, os casos de Covid na família, e assim, era uma coisa muito rápida, né? Então, assim, todos os dias eu reportava, hoje tivemos tantas pessoas com Covid, eu não sei o quê, tal familiar de tal pessoa. Então, assim, passou as reuniões, isso foi uma reunião global, né? Passou da reunião falar números, né? Então, qual é o resultado que a gente tem que produzir hoje, qual o índice de qualidade, para falar assim, olha, pessoal, mas como é que tá? Como é que tá fulano? O que aconteceu? E ali, eu acho que foi uma virada de chave. A gente percebeu que, assim, não dava mais só para atuar com a parte técnica e o comportamental, que a gente tinha era uma coisa meio que, né, a liderança, e a gente passou a cuidar mesmo da saúde das pessoas, né? Fora que, lógico, com toda essa questão da pandemia, as pessoas começaram a ter essa questão de, tô trabalhando, tô confinado, tô trabalhando da minha casa, tenho parentes que estão doentes. Isso fez com que as pessoas também começassem a olhar para a sua saúde mental de uma forma diferente, né? As pessoas hoje fazem terapia, não é mais uma vergonha falar que faz terapia, que faz qualquer acompanhamento. No passado isso era uma vergonha, né? Então essa virada de chave veio ali na pandemia. Então hoje não é mais permitido que as pessoas não cuidem da saúde mental ou não falem sobre isso. E assim, Wilson, isso é difícil para algumas pessoas e é difícil para a liderança também. Né? Então, algumas lideranças falam assim: tá bom, tá tudo bem na sua casa? Tá, então tá bom, melhor ainda. Se eu não tiver que me envolver, né? E aí, assim, não, mas tem certeza? Mas eu tô vendo que você não tá legal, tô vendo que você, né? Isso no passado, isso não era. Tá bom, ó, tem que produzir isso, tem que fazer isso, tal, tá acontecendo alguma coisa, tá precisando. Era assim, né? E hoje não, a gente tem essa preocupação e tem que. E não é só liderança, né? É com o nosso colega de trabalho. Se a gente perceber que alguma coisa não está legal, como é que eu posso ajudar? Isso teve uma abrangência muito grande e as pessoas hoje falam abertamente, o que no passado era ainda muito tabu, né? Sim, Então, exato. sim, mudou muito o papel da liderança. Agora, assim, as pessoas falam abertamente, não estou legal, não estou me sentindo bem, né? Não estou me sentindo. A gente fala muito de segurança psicológica na organização. Então, isso está muito mais amplo e muito mais aberto. Automaticamente, quando a gente fala, a gente espera a tratativa da outra pessoa, seja o nosso gestor, seja o nosso par de trabalho. Então, Aham. isso mudou bastante. E nessa trajetória sua dentro das organizações, você sempre trabalhou em organizações que também estimulava que esse time, seja gerencial ou estratégico, que procurassem se desenvolver, para ter parcerias com universidades, trazer essa importância das pessoas continuarem investindo no seu conhecimento. Foi sempre muito comum nas organizações que você passou, ou em algumas sim, outras não? Como que foi essa? Olha, eu vou te dizer que assim, eu passei em duas organizações que tinham mais isso como plano de carreira, né? Cuidar do desenvolvimento do colaborador.
Então, foi uma empresa lá atrás, e a empresa que eu estou hoje, que é a Roganas. Então, assim, a gente tem muito esse cuidado de olhar o desenvolvimento das pessoas, a gente tem incentivo para que as pessoas estudem, a gente tem um investimento em treinamento, e tinha nessa outra empresa também. Mas eu, como eu te falei, tenho 25 anos de experiência, trabalhei em algumas organizações e estou te citando duas, que isso é importante. As demais não tinha essa preocupação, a não ser que fosse assim, obrigatório. Ah, preciso fazer esse treinamento obrigatório, eu preciso que essa pessoa tenha essa competência-chave, a gente cuidava. Outras não, né? Então, não, hoje é um pouco mais comum, mas não são todas as organizações ainda que enxergam essa etapa de desenvolvimento como importante. Né? Hoje, na minha organização, por exemplo, a gente tem incentivo para estudar pós-graduação, incentivo para estudar idiomas, a gente tem treinamentos globais, tem um cuidado de desenvolver a liderança em treinamentos comportamentais, e isso não era muito olhado em outras organizações pelas quais eu passei, né? E mesmo assim, Então, você encontra resistência? Algumas pessoas que. Porque é fácil reclamar quando não tem, né? Se não tem, eu reclamo porque não tem nada e não sei o quê. Mas o inverso também é verdadeiro. Às vezes as empresas oferecem, né? E a pessoa tem uma grande chance de se desenvolver profissionalmente e ela culpa o cachorro, o filho que é pequeno, ah, e não vai. tenho, Tem tenho, aí. Wilson, assim, mesmo na empresa que eu estou hoje, que a gente investe bastante, às vezes a gente tem um pouco dessa questão, assim, ou porque a pessoa já, como você falou, a gente estava falando aqui num outro momento, né? Já estudei até aqui, não quero mais, né? Já fiz a faculdade, já está bom para mim, né? E tem algumas pessoas que enxergam que ali é o ponto, né? Mas a gente tenta incentivar, eu acho que essa é a questão, a gente tenta incentivar para que a pessoa vá além, né? Mas existe sim, algumas pessoas que falam, não, não dá, então assim, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho filho pequeno. Existe um pouco disso também. Em outras organizações que eu passei também, assim, né? Mas hoje eu acho que tem menos burocracia. A gente fala assim, tem curso online, tem EAD, tem horários diferentes. A mesma questão, por exemplo, para estudo de idiomas, que eu acho que é uma coisa importante. A gente está falando aqui de universidades que você mesmo falou, a gente tem essa troca com o inglês, com o espanhol. Então a gente incentiva o estudo de idiomas. Mas eu não tenho dinheiro para estudar, não tenho tempo. Hoje a gente tem milhões de oportunidades, né? Então, o nosso papel, que eu falo até como RH e como gestor, é incentivar que a pessoa continue estudando. Mas sim, ainda existe algumas resistências de falar, não, tá bom, já fiz até aqui, para mim tá bom, acho que eu não vou conseguir mais. E sim, se a pessoa quiser, ela consegue. Acho que é o lado psicológico, né? A pessoa sempre vai É, inventar uma desculpa, né? é. Porque às vezes o pessoal fala assim: você fez mestrado? Eu falei: eu fiz mestrado nos Estados Unidos. Aí o pessoal já fala assim: nossa, mas eu não falo inglês. Aí você fala assim: então, lá você pode fazer o seu mestrado em inglês, espanhol ou português. Né? Daí você fala assim: inglês e espanhol. E a pessoa fala assim: mas eu não falo espanhol, mas também tem em português. Aí assim, então não tenho tempo, tenho Não, filho. aí assim, não, aí tem a terceira desculpa é assim, mas eu não tenho visto. Falei, então, você pode assistir às aulas online, você vai fazer sua qualificação, vai ter um acompanhamento online, e a defesa, a gente pede, né? A defesa que seja presencial, você vai estar Sim, numa banca. Se você domina o inglês, ótimo, defenda inglês, não tem problema nenhum. Se você domina o espanhol, faça em espanhol. E se você vai se sentir mais seguro, porque às vezes, mesmo você falando um outro idioma que não é o seu, você se sente mais confortável na sua língua pátria, na sua língua, né? sim, Você, Joana, é chique, fala francês, fala espanhol, fala inglês, português. Agora teve aula de sueco recentemente, né? Você é poliglota. Mas, ou seja, trazendo para essa realidade, as pessoas, infelizmente, trazem sempre uma dificuldade, né? Porque realmente você defender o doutorado no Brasil é um grande desafio. Você vai sim. levar aí pelo menos 2 anos e meio, você vai ter uma dificuldade em conciliar trabalho e estudo, porque não que seja mais fácil fazer fora do Brasil, mas te Aham, dá mais condições. A sim, dificuldade, agora o nível de exigência dentro da FCU, ele está com um nível muito elevado na qualidade das pesquisas, cada sim. vez mais apertando, porque é eu que vou amanhã chegar numa empresa como a sua, sueca, levar uma tese.
E de repente você conhecendo uma tese, fala, nossa, que coisa mal feita, nossa, que universidade é essa? Então, Uhum. acho que essa preocupação se mudou muito o padrão, a régua subiu muito. Então, tem muita gente que desiste porque não consegue acompanhar esse padrão, né? Então, a É, gente, é por isso que se inventa desculpas, né? eu acho que mais do que isso, eu acho que a pessoa, a gente fala, né? Cada um é de um jeito, né? Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há muito tempo, né? Então não existe um padrão, né? Às vezes eu conto a minha história e as pessoas falam, ah, mas você é isso, mas você é aquilo. Eu falo assim, não existe um padrão. Eu estou contando o meu exemplo, que foi como eu estudei. Mas existem outros, né? Então, assim, se eu fiz um idioma em 3 anos, você pode fazer em um, ou você pode fazer em 5, não tem problema. Desde que você veja que aquilo é importante para você, é importante para o seu desenvolvimento, para a sua carreira, não importa, não vá se comparar, né? Eu lembro que a gente começou a falar das universidades, lá no passado a gente tinha muito uma questão, algumas empresas só contratavam faculdades de primeira linha, né? Uhum. Só contratavam com determinadas questões. Hoje a gente tem essa amplitude né, para as vagas, para programas de trainees, para programas de estágios, mas assim, a pessoa precisa ter esse cuidado com a sua carreira, né? Não importa se eu vou fazer um idioma, se eu vou estudar um idioma em 1, 3 ou 5 anos, desde que eu me dedique a ele, né? Desde que eu saiba, é importante para minha carreira fazer o espanhol? Poxa, quanto tempo eu preciso? Ah, a Joana aprendeu em 1 ano e meio. Não, não sou a Joana. Eu tenho outros horários, vou aprender em 5 anos. Tudo bem, né? Mas se você não começar, eu vou dar um exemplo, o meu mesmo, assim, né? Eu estudei inglês a vida toda, mas o francês e o espanhol eu fui estudar depois, né? Depois dos 40 anos, né? Então, acho que isso para mim é um exemplo. O francês era uma paixão que eu tinha, e de adolescência, mas eu nunca consegui fazer curso, porque eu estava sempre estudando, trabalhando, cuidando do inglês, né? E o francês era uma paixão ali de adolescência. E aí um dia eu falei, não, olha, eu vou fazer o francês de sábado à tarde, né? Fui fazer no Senac, sábado à tarde, da 1h30 às 4h30 da tarde. Pessoal, mas sábado, né? Mas por que você não fica com a sua família? Por que você... Porque eu preciso fazer uma coisa que eu goste, né? E que fuja ali da minha rotina de trabalho. E eu fui fazer o francês. Então eu comecei ali em 2018, e aí o espanhol foi meio que... Eu tinha um pouco de dificuldade com o espanhol, eu achava que para mim era difícil, que eu não conseguia. Todo mundo, portunhol, fala portunhol. Eu falava, não, não consigo. E aí eu tive uma experiência de uma outra organização, onde eu entrava numa sala, é, tinha Chile, Peru, Equador, Colômbia, Argentina. Aí a gente fazia reunião em inglês, porque só eu não falava espanhol. Uau! E aí eu falava, poxa, todo mundo falando inglês porque eu não falo espanhol. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vocês falam espanhol, eu respondo inglês. E foi assim, durante 1 ano que eu trabalhei nessa empresa, elas falavam espanhol e eu respondia inglês. Conclusão, eu comecei a entender muito espanhol. Ou então, assim, o que eu não entendia, eu, né, me virava ali nos 30. Mas ali, para mim, foi um gatilho, que eu falei assim, não é possível que eu não fale espanhol. E eu fui estudar espanhol na pandemia, né, 2020 e 2021, fiz um curso intensivo, aproveitei que eu estava de casa, fazia à noite, e ali, quando eu comecei o espanhol, eu falei, não acredito que esse negócio é muito mais fácil do que eu imaginei, né? De que ele não é um bicho de 7 cabeças como eu tinha imaginado. Conclusão, em 1 ano e meio, eu consegui avançar muito mais no espanhol do que eu falo hoje francês. Eu falei, poxa, se eu soubesse que era tão fácil, para mim, né, naquele momento, eu teria feito antes, né? Eu não teria gasto assim, né? Ai, meu Deus, aquele sofrimento. Não, em 1 ano e meio foi, né? Mas isso, eu precisei me desafiar, precisei ser desafiada, né, na organização. Não era uma obrigação que eu falasse espanhol, mas eu me sentia ali, poxa, todo mundo fala, menos eu, né? E aí a gente tem que entrar numa reunião em inglês porque eu não falo. Enfim, e ali foi, né? Então acho que assim, se a gente tem esse investimento, o francês, eu já estudei 4 anos, ainda faço aulas particulares e tá ali, eu me comunico. Tive a experiência, como a gente falou da semana passada, de ir para a Suécia. Na Suécia, eu encontrei uma colega da Bélgica, então eu conversei com ela em francês. Falei, vamos Ó, aproveitar para treinar aqui meu francês. Ela falou que entendeu tudo que eu falei. Falei, perfeito, tá bom. Mas são esses desafios, Wilson. Assim, não quer dizer que é fácil, não quer dizer que assim, é muito tranquilo. Não, você tem que se desafiar mesmo. Às vezes é difícil, às vezes você passa é a vergonha. estratégia, né? Então, e aí você falou coisas interessantes. Qual é a estratégia que você está disposto a fazer para buscar isso? Por quê?
a pessoa trabalha de segunda a sexta e ela fala, como assim? Eu vou estudar sábado da 1 às 4? 3 horas? A probabilidade da pessoa se sabotar é imensa. Então, qual é a É. estratégia que eu estou colocando para que eu realmente faça um upgrade na minha carreira ou que minimamente eu melhore ainda mais uma competência? Porque também, ó, como você acabou de chegar da Suécia, se você não dominasse o inglês, você não estaria, você não tinha Nem ido para teria ido. você É, talvez nem estivesse na empresa que você está. Então, exato. acho que a primeira estratégia que as pessoas têm que pensar é o seguinte: eu não me preparo quando a oportunidade chega. Eu tenho que estar preparado, mesmo se eu nem sei se ela vai chegar. Por É. exemplo, hoje você domina francês, vai que a placa Saint-Gobain olha assim e fala: Uau, eu preciso dessa mulher aqui na França, né? E aí vai, só que a entrevista vai ser em francês. Aí você fala, ué, tranquilo, tranquilo. Então, eu acho que para a gente até deixar algumas dicas para as pessoas que vão nos assistir, quais são as estratégias? Eu acho que para desenhar uma estratégia, você tem que definir, o primeiro ponto lá é o seu objetivo. E aí você desenha como você vai atingir. No seu caso, sábado, da 1 às 4 da tarde. Está disposto a pagar esse preço? Então, quem olha de fora hoje fala: Nossa, você fala 3 idiomas, você é diferente. Não, eu não sou diferente de você. Eu Tem só. facilidade, eu ouço assim, você tem facilidade. É, Mal é, sabe que eu é. fazia aula e fazia, ai, tô com dúvida. Vou marcar um plantão de dúvidas. E assim, outra questão, né? Eu falei que eu fui estudar depois dos 40, né? Estudando com pessoas de 19, 20 anos, né? E com 40, e não tem problema nenhum, assim, tô lá, né? Mesma cara para bater, assim, né? Mas é um aprendizado, assim, eu só acho que você colocar esse objetivo, colocar essa dedicação, né? Tentar fazer a coisa leve. Porque o que eu fiz? Eu fiz amizade no Senac, onde eu fiz o francês, por exemplo. Fiz amizade com as pessoas, tentava conhecer um pouco mais da vida das pessoas e tentava fazer com que a coisa fosse leve, né? Hum. Não fosse esse peso de, ai, poxa, eu tenho que estar lá, sábado à tarde, que esse calor aqui, eu tô lá, né, no curso, né, poxa, em sala de aula, são algumas, são escolhas, né? É o preço, né? Aí É o alguém preço. fala assim: Poxa, você estava na Suécia? Pois é, foi o preço da minha escolha lá atrás, né? Exato. Foi isso que me levou para a Suécia. Agora, tem uma outra estratégia interessante, aí eu queria que você compartilhasse, que eu sei que vocês fizeram um processo de trainee, né? Então, acho que a pessoa que está fazendo uma transição de carreira, ela pode olhar o processo de trainee como uma grande oportunidade, não é? Como é que foi Exato. essa experiência para você, Joana, e como que a gente pode agregar para as pessoas que estão nesse processo de transição, esse projeto do trainee? Como que é isso? Olha, vou te contar que eu tenho experiência com programas de trainees desde que eu comecei na consultoria lá atrás, que eu te contei, que eu comecei no quarto ano da faculdade. Então, assim, ali eu comecei a fazer programas de trainees e programas de estágio, o processo seletivo. Então, recrutamento e seleção. Durante 5 anos, eu fiz o programa de trainees de uma construtora de grande porte, onde eu ia para as principais capitais buscar trainee que tivesse o perfil específico daquela empresa. Então, para mim, ali foi um começo de carreira, mas para mim foi uma experiência gigantesca, né? E dali para frente eu tive a oportunidade de outras empresas, né, participar, fazer programas de trainees, mas não só a parte de recrutamento. Eu tinha passado também pela Luiz Dreyfus, onde eu construí um programa de trainees na operação industrial, na operação agrícola. Aí eu Uhum. também já tive mais etapas, não só de recrutamento, mas também do desenvolvimento do programa em si. Para mim ali foi uma escola de novo, porque assim as pessoas foram se desenvolvendo. E aí assim, quando eu entrei na Roganas, eu falei, ó, surgiu ali uma oportunidade no planejamento estratégico da organização de formar futuros talentos, futuras pessoas para o processo de sucessão. E aí a gente falou, mas não tem no mercado desse jeito, não tem o que a gente quer, como é que a gente forma essas pessoas? E aí a gente foi fazer um programa de trainees. Eu falei, gente, tenho muita experiência, né? Então vamos lá, a gente já. Pode ser assim? E aí eu acho que essa energia que eu tinha, essa experiência, ela conseguiu trazer uma bagagem. Então a gente alinhou o perfil do trainee, o que a gente esperava dessas pessoas. A gente queria pessoas que fossem ali, entrar no nosso plano de sucessão.
A minha empresa hoje tem 140 pessoas, mas tem muitos desafios assim diários com relação à inovação, a esse perfil de ser uma empresa global, né? Então a gente falou, olha, precisamos de 3 engenheiros que falem inglês, porque ela pode ir para qualquer unidade do global, e que tivesse, assim, acho que o principal ponto é assim, que seja protagonista da sua carreira, né? E aí a gente desenhou ali o perfil, né? Muito com o apoio do Adriano, que é o meu diretor-presidente hoje, muito com o apoio dele, com o apoio da liderança. Desenhamos o perfil e fomos buscar essas pessoas no mercado. E não Trouxemos pessoas. precisava, só para a gente compreender aqui, então quando eu vou buscar esse trainee no mercado, tudo bem, a formação era engenharia, mas ele não precisava conhecer o meu produto final. Não, não precisava. Não precisava conhecer o meu processo. Não era. Nesse primeiro momento, a gente abriu para engenharia porque a gente tinha um foco específico, né? Mas eu já participei de outras empresas onde abria programas de trainees para todas as áreas: administração, psicologia, economia, né? Todas as áreas. Mas qual que é o foco do programa de trainee? É um recém-formado, né? Alguém que está ali, já tenha feito alguma experiência com estágio, tenha conhecimento, mas que tenha força de vontade e que tem essa questão de contestar, né, o status quo. Então, assim, você não vai simplesmente chegar ali vou esperar que alguém me ensine as coisas. Não, você tem que ser curioso, você tem que buscar informação, você tem que perguntar, você tem que desafiar o que já tem lá no momento, né? Então, esse era o perfil que a gente buscava, e é o perfil da maioria das empresas que buscam trainees, né? Eles querem alguém que você consiga formar rápido, né? Que você consiga ver que ele, né, tem oportunidades logo, né? Enfim, então a gente começou esse processo, contratamos nesse primeiro momento 3 pessoas com esse objetivo, De um né? grupo de quantos? Quantas De um pessoas grupo. passaram pelo processo? Então, esse foi o mais interessante, né? A gente trabalhou com uma consultoria parceira para fazer o recrutamento, tivemos 2.100 inscrições. 2.100, Brasil inteiro? Brasil inteiro, né? A gente entrevistou pessoas de outros estados, né, para participar do processo. Esses 3 trainees que entraram, uma era do interior de São Paulo, o outro era de Minas e o outro de São Paulo capital, né, ali do ABC. Mas a gente entrevistou pessoas do Brasil todo, né? A gente fez essa possibilidade de contratar alguém e ter um incentivo de moradia para que a pessoa mudasse ali para a região de Mogi, onde fica a minha empresa. Nesse programa de trainees, o que a gente vislumbrou? Tinha uma trilha de carreira, então eles tinham alguns treinamentos técnicos, treinamentos comportamentais, eles tinham uma trilha de carreira, então eles tiveram 7 áreas pelas quais ele pudesse passar. Então ele passava pela administração, finanças, RH, operação, qualidade, TI. Então, em cada área, eles tinham uma responsabilidade de aprender o que aquela área fazia. Então, assim, não precisava ter experiência nenhuma antes. Mas eu digo que essas pessoas, elas conheceram muito mais as áreas do que talvez eu que esteja no RH conheça. Porque ela teve a oportunidade de vivenciar, estar dentro da área, fazer um roteiro de atividades, falar com as pessoas que trabalham naquela área, entender o processo, né? Então, isso foi muito rico. O programa era de 18 meses, né? Então, a gente começou ali em março de 22, com um fechamento em setembro de 22 para fechar em março desse ano, né? Então, essa era a nossa janela de desenvolvimento. E a gente previa 4 experiências multiculturais, que é como você falou, né? O que é essa experiência multicultural? Era a oportunidade que ele tivesse de ter interação com alguém do global ou de outra planta, não necessariamente ele tinha que estar lá, porque hoje a gente faz muita call via videoconferência, como a gente está fazendo aqui, e a oportunidade mas que eles pudessem conhecer outras pessoas da Suécia, da Índia, Estados Unidos, onde a gente tem planta, né? E eles tiveram essa oportunidade. Ao longo desses 18 meses, eles tiveram mais que 4 experiências multiculturais. A gente previu 4 no programa, mas a gente teve visita aqui do pessoal dos Estados Unidos, teve visita do pessoal da Suécia, da VP de RH, e a gente colocava os trainees para conversar com eles. Olha, conta a sua carreira, conta o seu projeto, conta como é que você está. Então, foi muito importante assim para a carreira deles, né? E para a gente também, porque assim, hoje, passado esses 18 meses, que acabou agora em março, os 3 foram realocados antes dos 18 meses em alguma área específica, né? Uma foi para a área de aplicação e vendas, o outro foi para a área de engenharia de projetos e o outro foi para a área de engenharia de manufatura enxuta, que a gente tem hoje o Lean, que hoje ele é responsável por esse processo.
E acho que assim, um dos cases que eu falo, né, eles fizeram projetos interessantíssimos, né, em cada área pelos quais eles passavam, eles tinham que construir um projeto. Então, assim, poxa, mas eu sou engenheiro dentro do RH, o que eu vou construir? Poxa, eu vou dar um exemplo da Ana, que foi uma das trainees que passou com a gente no RH. A gente conseguiu fazer um projeto de diversidade e inclusão, está formando gestores de diversidade e inclusão, desenvolver um grupo de mulheres, né, para falar sobre carreira feminina, por essa passagem que ela teve dentro do RH. Né? Então, assim, o E quanto é como que no primeiro momento você poderia pensar que uma engenheira, ela é engenheira mecânica, ou ela é engenharia metalúrgica engenharia metalúrgica, vai pudesse desenvolver. me apoiar no RH num programa de diversidade, nunca, né? Ah, Então, acho que isso foi um dos marcos. O outro marco, assim, o outro trainee, que é o Francisco, em menos de 6 meses ele já estava alocado numa área de engenharia de projetos. E agora, ele nem concluiu o processo de trainee, já estava não alocado. já estava alocado, mas a gente deixou ele participar de algumas ações do programa para que ele pudesse ter uma visão mais ampla também. Né? Então, a gente tentou encaixar as duas coisas, né? Isso acho que é importante ter esse desenvolvimento. E ele agora, em agosto, então, menos de 2 anos do programa, ele assumiu uma posição global. Então, a indústria, a minha empresa, ela teve uma mudança, né, em termos da organização, e ele teve a oportunidade hoje de assumir uma posição global. Né? Então, hoje ele é gerente de portfólio para uma unidade de negócios. Ele fica aqui no Brasil, mas ele trabalha para o global. Então, responde para o diretor-presidente aqui, mas trabalha com o pessoal da Suécia, com o pessoal da Índia. Então, assim, há 2 anos atrás, a gente não tinha essa previsão. Se falasse para mim, eles mesmos me perguntavam, Joana, o que eu vou ser depois que eu crescer, né? Que eu brinco, depois que eu fizer 18 meses. Eu falei, olha, não sei. Mas se você fizer um bom trabalho, se você se dedicar, se você cumprir aqui as etapas que a gente está traçando, eu tenho certeza que vocês estarão na organização em outras áreas, né? E tendo cuidado desse desenvolvimento. Mas realmente eu não sabia, há 2 anos atrás, que eu tinha essa perspectiva. Né? Então, isso é muito Você, importante. Para a gente, assim, deu uma importância para a carreira dele, né? e é interessante assim, você tem uma vivência com programas de trainee. Quando você viu 2.100 pessoas concorrendo para três vagas, você chegou a se surpreender com o número ou é uma coisa normal? Ou a gente também pode deixar aqui como uma dica, né, para quem vai nos ouvir, a importância das pessoas se arriscarem nos programas de trainee? Eu acho que quando a gente viu 2.100, eu não me surpreendi tanto, porque eu sempre fiz muitos programas, a parte de Sempre é recrutamento. muitas pessoas assim mesmo? Sempre são muitas pessoas. Sim. Então, assim, a gente brinca, número de candidato por vaga é Ah, complexo. é É complexo. é medicina na USP. Exato. Então, assim, dependendo do programa, né? Por exemplo, a minha empresa, a gente tinha um programa, a pessoa teria experiência multicultural, ela tinha a perspectiva de rodar diversas áreas. Então, tudo isso brilha aos olhos dos trainees também, né? Uhum. Então, assim, poxa, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero ir lá ver o que está acontecendo, né? Então, sim, esse número ele é sempre alto, né? E aí, como é que você se destaca no meio dessa multidão, né? A gente fala. Uhum. Então, o primeiro ponto é o cadastramento do currículo, né? Que a gente fala assim, poxa, que saco, né? Tem que cadastrar. Tem. Cadastrar o currículo da melhor forma, colocar palavras-chave. Mas eu não tenho experiência, Joana, na empresa. Tá, mas o que você fez na universidade? Você se envolveu em qualquer projeto da universidade? Fez trabalhos voluntários? Tudo isso é importante para estar no currículo. Então, às vezes eu falo assim, poxa, mas eu não tenho experiência nessa área, acho que eu nem vou me candidatar. Não, você vai. O que mais que você fez que você pode colocar como importante? Né? Então, acho que a dica é essa, faça coisas e inclua isso no seu currículo de uma forma que a pessoa consiga enxergar. Porque se você falar, não tenho trabalho, coloca lá o seu currículo, nome, faculdade e só. Poxa, mas o que você fez na universidade? Eu fiz um projeto voluntário, ou então eu fiz um projeto voluntário perto da minha residência, ou então eu cuidei, sei lá, qualquer coisa que seja interessante, coloque lá, Eu né? acho que isso é um ponto para a gente abrir um parênteses, para a gente pensar o seguinte: tem muita gente que faz uma formação e os 3, 4, 5, 6 cursos seguintes são todos na mesma área daquela formação. Não estou dizendo que está errado,
Sim, mas ela não traz nada assim que chame a atenção, que você pega o currículo e fala, peraí, mas você fez engenharia eletroradiativa, mas você fez gastronomia? Me fala um pouco dessa que é gastronomia isso? aqui, né? Não é? Me fala um pouco Exato, dessa gastronomia, porque eu acho que isso quebrar um pouquinho, porque senão parece que eu só sei fazer uma única coisa, né? Então, exato. acho que dá uma Eu acho que o quebrada. principal ponto é isso, como você cadastra o currículo, depois, assim, entre as participações, né? A gente teve seleção na consultoria, teve seleção em inglês, teve depois um painel com gestores, né, para fazer um trabalho de grupo. Aí, assim, eu acho que ali também a gente já teve uma questão de priorizar alguns candidatos. Teve alguns candidatos que eles não conseguiam se colocar ou não conseguiam se sentir à vontade para fazer um trabalho em grupo, né? Eu ouvi esses dias recentes, assim, poxa, a pandemia, a gente faz tudo online, e na hora que tem que fazer presencial, não consigo. Opa, Hum. então, assim, cuide disso, né? É lógico que a gente tem que estar, eu falo que a gente tem que estar aberto para os dois momentos. É online? Estou online. É presencial? Eu também tenho que estar presencial. Então, acho que essa virada de chave, para mim, é um ponto importante, a flexibilidade, né? E você mostrar outras coisas, né? E se sentir à vontade para perguntar. Então, assim, não é porque está lá um gestor te avaliando que você vai falar, poxa, então ele tem mais experiência do que eu. Não, né? Então, sinta-se à vontade para entrar, para participar, para perguntar. Não existe pergunta, é pergunta besta, não existe pergunta besta, né? Outra questão, Não, se não você está existe, bem. não existe Não, vamos lá, né? Não existe pergunta besta para quem está ouvindo a pergunta, né? Agora, para quem Mas está fazendo, assim, será? mas eu acho que a preparação, Wilson, ela faz parte desse Ah, contexto, né? sim, com Então, certeza. vou dar um exemplo. Eu estou participando do processo da Roganas, eu tenho que saber o que a Roganas faz. Né? Então, assim, eu vou entrar no site da Roganas. Pode ser que eu não esteja aprofundada Sim, do que a empresa faz. Mas, sim. poxa, o que é a Roganas? O que ela faz? Qual a nacionalidade? O que é importante? Então, assim, a gente, falando um pouco do programa de trainees, que é esse que a gente teve bastante sucesso, a gente está fazendo um programa de estágio agora, né? Até por esse sucesso do programa de trainees, a gente está agora fazendo um programa de estágio com 6 vagas. E E aí, aí, o que que ele difere, né? Porque já para a pessoa que está. Tem muita diferença o estágio do o, trainee? es- o estágio, ele pode estar cursando a universidade, né? Então, e são 6 horas de carga horária. Ele vai ter um job rotation também. E a gente, assim, é lógico que para o trainee, a parte comportamental, a gente perde um pouco mais de autonomia. O estagiário, ele vai aprender, né? Então, a gente está ali para ensinar e para aprender junto, assim, né? Então, difere nesse ponto, né? Tá. Então, mas uma coisa interessante que me chamou a atenção, a gente tem 6 vagas, recebemos quase 1.000 inscrições No para estágio. 6 vagas. E Para a seis área, vagas. mais formação em uma determinada área ou foi aberta? Aberta, a gente tinha vaga para comunicação, vaga para RH, vaga para TI, vaga para qualidade, vaga para operação. Então, todos os cursos, né? Uhum. Economia, direito, psicologia, administração, engenharia, sistemas de informação, é, publicidade e propaganda. Então, a gente abriu para diversos cursos e recebeu 1.000 inscrições, né? E aí um ponto de atenção também foi, assim, a gente trouxe eles presencial e, assim, quando eles chegaram na sala, né, os gestores participaram desse painel final e alguns, assim, se colocaram, olha, eu vi vocês lá na TV, eu procurei a empresa de vocês, eu vi que tinha uma matéria, um podcast e tal, falando sobre isso, sobre a cultura da empresa. Então, assim, tinha gente ali que tinha mais informação do que eu brinco, né? Eu falo assim, como assim, né? Você assistiu isso, né? Então, assim, é importante essa curiosidade, porque quem está participando do processo, às vezes você, estou participando de 10 vagas. Mas quando você mostra que você sabe sobre a empresa, que você buscou informação, isso te deixa um ponto à frente. Poxa, Uhum. essa pessoa, ela está interessada, porque ela veio pesquisar, né? Uhum. Então, isso ganha alguns pontos ali na seleção, né? Então, acho que é uma dica que a gente pode dar aí também para quem está fazendo essa transição de carreira, para quem está buscando uma oportunidade. Acho importante. E eu volto ainda na questão do trainee, porque eu acho que quando a boca do funil está aberta, que entrou lá, né, metaforicamente falando, 2.100 pessoas, mas em que momento, para escolher três, saiu de quantos? De 10 para chegar em três? Como é Então, na que, o verdade, que que pois é. pesa nessa decisão final para que uma pessoa que nos assista, que esteja no processo, que vai passando nas etapas,
o que que ela precisa ficar mais atenta para a fase final? O que que é mais desafiador? Olha, a gente foi passando assim, como você falou do funil, né? A gente começou com 2.100, depois a gente aí fez a seleção na consultoria, aí tem a seleção em inglês, né? Passou aí uma entrevista em inglês. É, aí depois teve o painel com o gestor, né, e com o RH. Então, dali a gente fez 3 painéis com, acho que 16 pessoas cada um. E ali já era o momento que você podia se colocar, que você ia trabalhar em equipe. Então, era observado como é que você trabalha em equipe, que eles tinham que apresentar lá um projetinho, né, na seleção. Então, assim, tinha gente poxa, só eu vou conduzir o processo. Ó, pessoal, fica aí, ó, eu que estou dominando. Aí a pessoa acha que, tá tudo bem, aquele perfil que é esperado. Não, mas quando você trabalha em time, o que é esperado? Que você ouça o outro, que você englobe todo mundo no trabalho, que você, né, faça um trabalho em conjunto e não é um trabalho de uma pessoa só. Então, Uhum. assim, ali já tem algumas competências que são observadas, né, dentro desse painel. E aí depois a gente teve o painel presencial. Nesse painel presencial, a gente pedia que eles apresentassem algum projeto que eles tivessem feito nas suas carreiras, na universidade, enfim, e que se posicionasse ali para o grupo, né? E os gestores iam tirar dúvidas. Ali conta, então, assim, minha preparação. Então, assim, eu conheço sobre a empresa, eu apresentei, seja qualquer projeto, tá, Wilson? Então, assim, poxa, eu nunca apresentei um projeto, e agora, o que eu vou falar? Não, olha, pessoal, lá na minha igreja eu apresentei um projeto tal, né, ou no lugar que eu vou, na ONG que eu vou, eu fiz um projeto assim, a gente desenvolveu dessa forma. A minha contribuição é essa, né? Perceber qual é a contribuição da pessoa. E ali a gente conseguiu mapear quem tinha as competências que a Roganas buscava, né? E também, assim, como é que a pessoa se posicionou na hora que um diretor fez uma pergunta, mas espera aí, deixa eu entender esse projeto que você fez, tem certeza que isso é legal? E aí tem gente que fica desconcertado, tem outro que fala assim, olha, fui eu que fiz, então, assim, a contribuição foi essa. Então, esse posicionamento, às vezes eu brinco que os gestores testam, não é para saber o que você vai responder, né? O pessoal pensa assim, não fiz nenhum projeto de redução de custo, não interessa. Interessa. Como é que foi a sua contribuição na empresa ou nesse projeto? Então, Sim. tudo isso foi observado nesse painel da diretoria, e esse preparo de você não ter vergonha de falar, não ter vergonha de se posicionar, tudo isso é observado. Então, ali, quem chegou no final eram pessoas assim que conseguiam se colocar, conseguiam trazer contribuição, conseguiam questionar, né? Poxa, eu vou questionar um diretor? Sim, sim, eu preciso questionar às vezes, eu não posso só aceitar as coisas, né? E ser protagonista da sua carreira, então como é que você foi estudar, como é que você busca as suas coisas. Então, para mim, ali no projeto final, foram essas pessoas que foram as selecionadas, né? Difícil chegar ali nos 3, né? Porque quando chega no É. painel, tá bem ali muito próximo, né? A régua já está bem alta, né? Acho A que régua é alta, mas seria eu o acho, deslize de um ou de outro em uma determinada eu não pergunta. sei se é deslize, mas eu acho que essa posição que você tem de se colocar, é, sabe a certeza de que você fala, bom, eu fiz esse projeto. Pode até ser que não seja o melhor projeto, mas eu fiz, eu sei do que eu estou falando, essa segurança, né, do que você está falando. Eu acho que essa abrangência que a gente falou de fazer outras coisas que não só o acadêmico, Acho né? que Porque, essa é uma dica muito importante, porque porque acho que a pessoa que está começando a carreira dela, às vezes, ela acha que ela tem que ser excelente só numa coisa. Tudo bem, que seja, mas você precisa agregar algo que mostre que você tem uma flexibilidade, porque senão mostra você muito retilíneo em um único caminho, e aí dá uma demonstração que você não tem flexibilidade. E, aí, exato. e Eu a acho que gente os fala muito três, disso isso hoje, né? eu acho que os três que ficaram no processo, eles têm essa flexibilidade de fazer. Dei o exemplo da Ana aqui, né? Do Francisco também. Ele tinha passado por outras experiências que faz com que ele tivesse mais robusto agora para assumir essas posições, né? Mas eles precisaram ter essa humildade de aprender, né? De, poxa, isso aqui eu já sei, mas eu vou lá aprender, né? Então, acho que a questão do relacionamento é importante também, né? Essa comunicação entre diversas áreas, porque eles tiveram essa oportunidade de estar na área, estou hoje na área de RH, amanhã eu estou na área de engenharia, como é que eu circulo com pessoas diferentes? Como é que eu trato com essas pessoas? Como é que eu trato com o diretor-presidente, mas como é que eu também vou lá na operação e aprendo com elas? Então, Uhum. acho que o relacionamento e a comunicação, elas também foram muito importantes nesse trajeto, assim.
Bom, Joana, uau, muito bacana, viu? Eu acredito que a gente ouve muito, né, começo de ano, quando começa essa questão de programas de trainee, BRF, Volvo, é uma enxurrada de programas de trainee, né? Mas quando a gente compreende, quando a gente entende, né, da forma que você explicou, né, e olha que você nem se aprofundou tanto, né, nas questões, a importância disso para a pessoa que está numa universidade hoje, porque muitos programas não exigem que você tenha concluído 100% da faculdade também, né? Uns sim, outros você precisa estar no último ano, pelo menos, não é Isso. isso? O nosso programa, quando a gente fez, a gente pediu 2 anos de formação ou teria que estar concluindo naquele ano, né? Porque Uhum. geralmente eles abrem ali os programas em agosto, tal, então eles pegam, dezembro, quem se forma agora em dezembro, ou no máximo 2 anos, né? Então, sim, existe essa perspectiva de quem está na universidade, né, de participar desses projetos. E eu acho que isso é extremamente importante, assim. E os programas, a gente está falando assim, abre ali no final do ano, eles geralmente têm 2 janelas. Então, abre geralmente no começo do ano para rodar no meio do ano, ou abre ali do segundo semestre para rodar no final do ano. Então, geralmente, as empresas contratam em 2 janelas. Então, é importante você estar atento também com essas datas, assim, né? Interessante. E você pode estar na universidade, sim, né? E você percebe que nem agora, você está conduzindo o processo estagiário. O perfil muito diferente do trainee ou perfis ali muito próximos? Como é que você. Tudo bem, no trainee tem o cara que já era formado, vamos eliminar esse. O cara que estava terminando a faculdade, mas estava no processo de trainee, e o cara que está como estágio. Você vê, assim, proximidade ou são perfis bem diferentes? Não, eu vejo proximidade, mas assim, quando a gente contrata o programa de estágio, ele está ali nas primeiras experiências dele. Então, não necessariamente a gente pega, busca alguém que tenha já experiência. Então, às Uhum. vezes, assim, primeiro emprego mesmo. E aí a gente vai formar, né? Então, ele, Mas no estágio, ele pode estar no primeiro semestre, segundo semestre de faculdade. segundo semestre, depende ali do que a gente está buscando para o programa, né? Mas Tá. pode estar ali no começo do ano. Então, às vezes, ele não tem uma experiência ainda, né? Ele não tem ali ainda uma vivência, né? Para algumas posições, a gente pega mais dos penúltimos e últimos anos, porque Uhum. aí precisa ter um pouco mais de maturidade para atuar com algum processo específico, tá? Que Joana, eu muda, vou pedir assim, um né? parênteses aí, porque você falou uma palavra muito interessante. Maturidade. Maturidade e universitário. Como é que é isso? Fala para mim. Olha, é uma coisa interessante, né? Porque hoje a gente não tem mais essa questão de idade versus maturidade, né? Hoje a gente tem abrangências muito, muito grandes, né? Mas quando a gente fala de maturidade, pelo menos no programa de estágio, a gente às vezes pode pegar uma pessoa que é primeiro emprego. Uhum. Só que a gente pode pegar também alguém que já foi aprendiz. O aprendiz ele já vem com uma bagagem de uns 11 meses de experiência. E isso é Uhum. legal. Então, quando a gente fala maturidade, é no sentido de, às vezes, a pessoa já fez um outro trabalho, ela já conhece já passou em alguma organização, né? Foi nesse sentido que eu quis dizer, da experiência, né? Ou pode pegar alguém logo de começo. Mas hoje, Wilson, a gente não tem restrição, né? Uma coisa muito, muito maluca, né? Que no passado a gente tinha assim, falou muito de idade, né? Olha, para esse programa eu preciso de 18 a 22, esse de 18 a 20. Existia muito isso. Hoje as Oi, empresas elas estão mais abertas nesse sentido, né? Tem até os 50 a mais, tem hoje programas 50 a mais, programa de ainda bem, né? estágio. Ufa, Ainda nossa, bem, né? não Ainda vou ficar bem. desempregado. Então, mas a gente fala às vezes maturidade, ele não está só relacionado à idade, porque isso a gente Sim, tem em diversas, sim. E eu, diversas e eu super posições. concordo, porque acho que essa maturidade vem realmente dessa experiência de vida, que necessariamente também não é só pela idade. Você vê pessoa super jovem e já passou por muitos desafios, ou já buscou desafios, porque às vezes a gente só olha a pessoa que passou por desafio porque passou por uma história triste. Não, tem a pessoa que buscou desafios, muito novo, resolveu sair de casa, ir para uma grande capital, estudar, trabalhar, isso também é maturidade. Acho que Exato. dentro da universidade, o aluno ele precisa se olhar, né? Que é o que tanto a gente ouve falar da questão do autoconhecimento hoje, a pessoa olhar para dentro e falar, cara, o que eu já fiz, o que eu posso fazer? Porque quando a gente olha o momento presente e o futuro, tanto se discute que
meus netos vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Essa é a fala que a gente mais ouve nos tempos Uhum. de hoje. Mas tá, Sim, tudo bem, mas e eu, aos 52 anos de idade, o que que eu posso fazer de diferente? Volto para o banco da universidade? Por que não? Por que sim, não? sim, por Não que é? não? Por que Mas acho que não? assim, com relação ao estágio, uma coisa que a gente também busca, que você falou assim, o que eu acho que é parecido com o trainee é a questão comportamental, porque a gente busca assim algumas competências que são chaves para nós, né? A questão da comunicação, a questão do relacionamento que eu comentei, a questão de inovação, não no sentido de eu sou inovador, vou fazer uma inovação disruptiva, nada disso, mas alguém que está aberto a testar algumas coisas, né? A falar, olha, pessoal, eu conheci essa ferramenta, será que se aplica aqui para gente? Não sei, vamos testar, né? Mas não de que assim, eu me conformo com aquilo que eu tenho lá, né? Então essa questão de você se desafiar, de você trazer outras questões, ela também ela é aplicada para o estagiário, né? E Hum, mesmo que ele não tenha tanta experiência, você fala assim, mas eu não tenho tanta experiência, não sei o que buscar. Poxa, mas você está na universidade. De repente o professor te falou de uma ferramenta, sabe, de avaliação de desempenho diferente que eu não tenho aqui. Me conta como é, exato. né? Será que faz sentido? Então, esse perfil da curiosidade, de você trazer, ele é similar também ao trainee, né? Algumas competências, elas são meio semelhantes. Lógico, em graus diferentes, né? Legal. E tá aí quando a gente pega a competência lá, a gente pega conhecimento, habilidade e atitude. Eu sempre falo que a perninha do ar, a atitude é o grande desafio, né? Conhecimento a gente busca, a gente estuda, habilidade a gente treina, atitude parece que vem de berço, né? Minha avó falava, atitude vem de berço. Tem Mas ou você não sabe tem atitude? que eu acho que isso é importante. A gente está fazendo um trabalho agora na empresa que eu estou com a Junior Achievement, que é uma instituição social que a gente trabalha para voluntariados, né? Então a gente faz um grupo de voluntariados e vai às escolas ali de ensino médio para trazer um pouco da. Tem alguns programas específicos, né? Mas a gente de repente vai uma manhã nessa escola, conversa com os alunos do segundo e terceiro ano e leva alguma pauta, né? Teve um programa que eu participei que falava de carreira, e outro, ontem eu participei de um que falava de sustentabilidade, né? E assim, esse desafio de você estar na sala de aula e explicar, e é interessante porque assim, você tem um programa por trás, né, que a gente fala, olha, a gente vai falar de sustentabilidade, e você vai numa sala de aula com 40 alunos de escola pública, né? Uhum. E ali você vê que assim, tem um jovem que, peraí, eu quero saber disso. E tem outro que fala assim, não, fica lá, né, no mundinho dele. Então, assim, isso é importante que a gente comece a perceber essas atitude, né? Então, ontem a gente até brincou, falou assim, olha, pessoal, é o seguinte, quem se destacar aqui, a gente vai levar para almoçar com a gente ali na empresa, na Roganas, e para conhecer a planta. Opa, peraí, agora eu me interessei, Já né? mudou. Só que assim, mesmo assim, 5, 6 pessoas mostraram atitude, as outras, né? Não é comigo, né? E é isso, assim, como demonstrar isso? Mas não é só, peguei esse exemplo dos jovens, mas não é só com jovens, isso acontece com qualquer área. Se Poxa, né? você, se você for na faculdade, num curso de administração, de engenharia, e fazer o mesmo lá, você vai ver que tem gente que vai talvez assistir e falar, não faz sentido isso para mim. E tá tudo bem, Exato, tá tudo bem. exato. Então, acho que essa questão da atitude, acho que ela é mais importante, né? Assim, eu acho que o conhecimento, como a gente falou, a gente vai desenvolver, a gente vai treinar, É, né? A gente vai buscar uma informação, mas a atitude, às vezes, ela, mesmo que você não seja 100%, eu fiz um curso, agora eu estou tentando aplicar aqui, mas não tenho certeza. Tá, mas vai lá. Se você sim, for lá e mostrar que você tem vontade, você já sim, se destaca, sim. né? A semana passada eu estava na Guarda Mirim de Suzano, que eu faço parte do calendário deles. Então, eu dou uma Sim, palestra no começo do ano e uma palestra no final do ano, que são sim. turmas diferentes. E eram 160 jovens. 50 minutos, que são 160 jovens em silêncio, eles prestam uma atenção absurda no que eu estou falando. Eu começo a palestra, eu trago uma foto, eu não vou lembrar dela. Eu estava lá na Roganas e uma menina me abordou e falou: Professor, o senhor deu uma palestra lá na Guarda Mirim, não foi? Eu A falei: Carol, que trabalhava com a a gente. Carol. Aí ela falou: Nossa, eu posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei: Pode. Aí eu levo a foto dela. Eu falei, então, a Carol trabalhou, fez um processo, né, dentro de uma empresa, de uma multinacional muito grande aqui na região, que vocês deveriam pesquisar sobre ela. Aí no final é muito engraçado que dentro das perguntas, teve uma menina que levantou a mão e falou assim:
o senhor pode me dar o telefone da Roganas? É isso, Sabe? Então, né? 160, já teve uma que falou assim, você pode me dar o telefone da Roganas, né? Opa, já fiquei interessado nessa empresa. Mas Mas eu acho é que isso. uma dica muito importante, gente, é essa atitude. Tenha atitude. Não fica ali, como você disse no começo da nossa conversa, às vezes as pessoas ficam ali quietinhas, têm medo de perguntar, o que eu vou perguntar é bobagem. Não é bobagem. Pergunte, pergunte, sabe? É, Se um faça dos meninos, presente. um desses meninos ontem, né? Ele falou assim: ah, poxa, como que faz para trabalhar aqui? Não, a gente fez todo o programa, anotou o nosso nome na lousa, né? Falou assim: oh, se vocês quiserem, nosso e-mail tá aqui, né? Ninguém anotou, lógico, né? Aí aí eles não sabiam ainda que a gente ia almoçar na Roganas, a gente foi almoçar tal. Aí o menino falou: ah, como que faz para trabalhar lá? Eu falei assim: você pode mandar o currículo e tal. Ele, mas eu estudo de manhã. Eu falei assim, então, você estuda do lado da Roganas. Se tiver uma vaga 1 hora da tarde, você consegue entrar, né? Poxa, é mesmo? Para onde eu mando o currículo? Eu falei, para aquele e-mail que eu deixei na lousa lá. Você anotou? Ai, Não, não, como que eu faço para anotar? Eu falei, então, né? Eu brinquei com eles, né? Eu tenho esse jeitão de brincar. Eu falei assim, então, você devia ter anotado. E aí ele passou depois, aí eles almoçaram lá, tal, depois eles passaram pelo RH, e ele falou, esse rapaz falou assim: ah, não, eu quero trabalhar aqui, eu quero me candidatar, né? Então, acho que é isso, assim, são coisas que a gente. Mas faz parte dessa cultura, né? A gente de ensinar os jovens, de ensinar quem não tem experiência, isso faz parte do nosso processo, né? Mas exato. realmente ali, esse menino até se destacou, porque entre o grupo dele, era um dos que estavam mais participando das atividades, né? E isso demonstrou uma atitude diferente perante os outros, né? Exato. Eu acho que as pessoas ficarem atentas a essa questão. Eu já disse e volto a repetir: não espere a oportunidade chegar para se preparar para ela. Esteja Sim, pronto. sim. Alguma coisa vai aparecer, né? Então, não adianta a gente ficar sentado, a gente poderia estar num sábado como esse, meio-dia aqui no Brasil, né? O professor está lá em Orlando, ainda é 11, lá é meio-dia, para nós já é 1 hora da tarde aqui. Olha, A gente poderia estar fazendo N coisas e não estar aqui num programa gravando conteúdo para os alunos que vão assistir posteriormente entender que também perpassa pela minha atitude, pela sua atitude, de trazer a sua experiência, e a gente não está dizendo em nenhum momento aqui que é impossível, a gente está dizendo que vai pagar um preço, que você tem que se dedicar, que você tem que ter disciplina, que você tem que ser mais flexível, que você tem que acompanhar o que está acontecendo no mercado. Acho que vocês também têm um exemplo muito interessante. Quando ano passado vocês fizeram um programa que era pensando em 2030, quando vocês fizeram Roganas 2030. Tá, mas a gente está em 2023. Tá, mas eu preciso saber o que que a gente vai fazer em 2030, né? exato. Como o Adriano disse, em 2023 eu já sei o que eu faço. Em Sim, 2030. E acho que quando a gente pensar em carreira, eu também tenho que pensar, hoje eu estou, né? Vamos dizer, hoje eu estou gerente nesta empresa, hoje eu estou líder aqui. E daqui 6 anos, onde eu posso estar? Posso estudar? Tenho que me aperfeiçoar? Poxa, eu ouvi dizer que tem um programa YX que eu posso fazer nos Estados Unidos, em uma universidade, posso fazer um mestrado. Opa, deixa eu entender mais sobre isso. E se dedicar, né, Joana? Acho que sim. você trouxe muito forte isso. O quanto que você abriu mão da sua família para você estudar. Ah, você estava na Suécia, mas você estava sozinha. Seu filho estava aí, seu marido estava aí, e você teve. Amanhã ou depois você pode estar numa posição global. Você trabalha numa empresa que tem unidade pelo Brasil, ó, pelo mundo todo, né? Pelo mundo todo, exato. E acho que assim, hoje também tem essas perspectivas, Wilson, que assim, eu vou dar o exemplo desse trainee que a gente comentou, esse trainee, né, que a gente comentou, que ele está participando de uma posição global estando no Brasil. Isso pode acontecer também com algumas empresas. Tem algumas empresas que você trabalha aqui, mas para o global, né? Eu Uhum. vou dar um exemplo de um outro amigo meu que da outra empresa que eu trabalhei, que foi também a mesma coisa, um cara que desenha muito bem a sua carreira, né? Ele foi se candidatando internamente a algumas vagas, né? E no primeiro momento ele era de uma regional, né? A empresa era regional e global. Ele era de uma vaga regional de supervisão, foi para a gerência dessa posição, conseguiu ir para uma vaga regional e hoje está numa posição global.
mas sempre assim, atento às oportunidades, o que ele precisava fazer para chegar nesse próximo cargo, né? Mostrando esse interesse, né? Poxa, olha, essa vaga eu quero saber o que, que é, como é que é. E sempre assim, tudo quem está dentro da organização, sempre é muito conversado com o seu gestor, né? Então, assim, olha, poxa, eu tenho interesse de participar dessa vaga no Global, o que, que você acha? Quando você tem essa troca, mesmo que parece assim, né? No passado as pessoas falam, não vou falar que eu tenho interesse de ir para outra vaga, senão meu chefe vai, Achar que pode não não quer mais ficar gostar. aqui, como assim, né? Exato. E hoje não, você tem que falar, olha, vi essa vaga, você acha que faz sentido para mim? Ah, não faz, não faz, né? Mas mostrar esse interesse. Quando você mostra também esse interesse, faz com que as pessoas falem, pô, tem uma pessoa aqui que teria interesse se tivesse essa oportunidade, né? Então, acho que para quem... Ô, Joana, mas cabe uma vírgula aí, né? Vamos lá, vamos pôr uma vírgula aí para dizer o seguinte. Hoje cabe isso em empresas que dão esta autonomia para que o colaborador se sinta à vontade de se manifestar que tem interesse de ir para uma outra posição. Não é uma verdade absoluta, mesmo em 2024. E aqui cabe uma dica muito importante para as pessoas que vão nos assistir. Observe a empresa onde você está. Se a sua carreira realmente vai ser construída, inclusive, aí onde você está. Porque às vezes está tão gostosinho, está tão bonzinho aí, mas você não vai sair daí. Você não vai sair Exato. desse lugar. Então, que essa pessoa fique atenta, que talvez para ela construir essa carreira dela, ela vai ter que sair de onde ela está. Porque ouvindo a Joana falar, gente, a empresa onde ela está hoje, a pessoa tem essa autonomia. Inclusive, se a pessoa não se manifestar, todo mundo já vai achar meio estranho. Como assim vai se manifestar? E mais um Exato. detalhe. Quando você vai para uma posição global, por mais que você trabalhe no Brasil, ônus e bônus. Porque eu Sim, vou responder para a planta da China que agora é meia-noite, né? Lá, 1 hora da manhã, então eu vou ter que sim, estar 1 hora da manhã fazendo reunião com a China ou com a Índia. exato. Então tem ônus, Tudo tem seu... Exato, mas todas as posições, viu, Wilson? Não é? não é? Então, Exato. assim, cuidado com essa coisa, não, então é melhor não, porque 1 hora da manhã eu quero estar dormindo. Continua dormindo que vai ter alguém que vai passar em cima de você. Mas eu acho que assim, é importante falar, hoje as empresas, para ter engajamento dos colaboradores, ela precisa ter essa abertura também de diálogo. Sim. Porque se eu estou num lugar que eu não posso falar que eu tenho vontade de fazer outra coisa, eu posso, tudo bem, ficar aqui, como a gente está falando, mas você também não vai conseguir engajá-la o máximo possível. Porque se a Uhum. pessoa não consegue ser aberta nesse sentido, poxa, eu pensei em ir para essa vaga do global, o que, que você acha? Não, se você. Não, você não tem perfil, senta aí, faz seu trabalho. É, Hoje as empresas também elas não estão mais assim, né? Se você ficar tão fechadinha assim, pode ser que você não tenha essa perspectiva de desenvolvimento, né? E aí, quando tiver uma vaga, a pessoa vai abrir externamente primeiro, porque ela não vai achar que ela tem alguém internamente, né? Exato. Então, acho que é um risco também para as organizações. Eu acho que tem risco para os dois lados, né? Quando a organização não faz isso, eu vou dar o exemplo dessa outra empresa que eu estava. Tinha lá uma comunicação e as pessoas podiam se candidatar às vagas internamente. E isso era muito bem aceito também, assim como é na Roganas. Porque assim, eu preciso saber que você tem interesse em outra vaga, né? Para que Uhum. eu vá, poxa, pensando na sua carreira, mas também quem é o seu possível sucessor. Eu preciso Sim. pensar, né? Se a empresa finge que está tudo bem, que não precisa fazer isso, aí ela se depara com alguém saindo da organização e não tem ninguém próximo ou não tem ninguém pronto para essa posição, né? Exato. Então, acho que quanto mais você fala, quanto mais você abre essa questão, melhor também para a organização. Com certeza, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Joana, eu diria que assim, que bate-papo, hein? Riquíssimo, hein? Você agregou e muito aí na vida das pessoas que vão assistir, os alunos que fazem graduação na Florida Christian, dos alunos de mestrado, os alunos de doutorado, e acho que você deu um chacoalhão em muita gente, porque todo mundo que assistir vai falar assim: opa, peraí, eu estou numa zona de conforto? Como assim? Minha empresa nunca abriu uma oportunidade global? Já que você está fazendo uma graduação em outro país, um mestrado, um doutorado, eu acho que essas dicas, né, de realmente investir na sua carreira
ter esta proatividade, não ficar esperando, né, Joana? Eu queria que dentro desse cenário, quais são, você pudesse dar mais alguma dica, como que você, o que que você poderia ainda agregar mais para esses alunos, né, os convidados, as pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo? Olha, eu acho que eu falo sempre de cuidar do seu desenvolvimento, né? Então, acho que é a principal dica, assim. Mas precisa ser uma formação, uma graduação, uma pós-graduação? Não necessariamente. Eu acho que às vezes pode poder fazer cursos mais curtos, cursos, né? É, é, tudo é válido, né? A gente tem falado muito de inteligência artificial, então acho que o mercado tem falado bastante sobre isso, sobre inovação, para as pessoas se atualizarem sobre o tema, acho que é importante também, acho que vai fazer parte do nosso dia a dia. Não é falar, usa o chat GPT para fazer pesquisa do trabalho. Tá, mas o que mais que você usa? O que mais que você usa no seu dia a dia? Ou o que, que te desafia, né? Então, acho que essa é uma outra dica. Preocupações, assim, que eu falo, né? Eu acho que, assim, a questão de você se acomodar numa situação, ela pode servir e serviu em alguns momentos. Hoje não serve mais, né? Então, assim, não se acomode, vai atrás, né? E a questão de relacionamento, né? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, tal, vai atrás de quem você sabe que pode te ajudar com aquilo. Não tenha vergonha, né, de pedir ajuda. Então, sei lá, vocês estão fazendo alguma formação, algum curso específico, poxa, eu vou procurar no LinkedIn quem é aquela pessoa que poderia me ajudar. Aborda a pessoa. O máximo que você vai receber é um não, ou a pessoa não te responder. O restante, o mundo, assim, né, é uma possibilidade. Então, procurem profissionais das áreas que vocês têm interesse, procurem pessoas nas empresas que vocês querem se conectar. Mas eu não quero estar na empresa, eu quero fazer. Vou dar um exemplo nítido agora eu estou fazendo um MBA em gestão de negócios e estou fazendo meu TCC. E eu fui atrás do professor no LinkedIn para ver se eu conseguiria aplicar a pesquisa dele. E ele me mandou o questionário, assim, eu mandei uma mensagem e ele me mandou o questionário. Mas eu precisei ter essa coragem de abordá-lo, não era uma pessoa que eu conhecia, né? Eu estou aqui com o livro dele, eu abordei ele e ele me passou o questionário. Ele já abriu um espaço para que eu pudesse conversar sobre a pesquisa. Então, assim, não era a minha intenção no começo, mas eu tive que ir lá, né? Professor, eu estou com uma dúvida aqui, li o seu livro, me interessa sobre o assunto. Ele poderia não ter respondido, né? E eu Uhum. falar, poxa, que o professor nem me respondeu, mas ele respondeu. Né? E eu estou trocando já uma experiência que eu nem imaginei que eu preciso para o meu MBA. Não, mas isso vai fazer com que o meu TCC fique mais rico e a minha Isso, experiência fique mais rica. Né? Então, exato. vá atrás dessas dicas, né? Vá atrás das pessoas, não tenha vergonha. Né? O máximo que você vai receber é um não, ou não posso te ajudar. Né? E tá Então, tudo acho que bem. é isso. Joana, eu só posso agradecer antes, né, de fazer minhas considerações finais, pela oportunidade de ter aprendido também muito sobre o processo de trainee, não só o processo de trainee, mas como toda essa vivência sua que vem da psicologia, há mais de 25 anos dentro do mundo corporativo, lidando com pessoas e com a transformação que as empresas vêm passando ao longo dos anos. Talvez a diferença é a velocidade que as mudanças estão acontecendo. Acho que há 25 anos atrás, a gente ouvia dizer que algo ia mudar, e aí talvez no ano seguinte mudasse ou 2 anos mudasse. Hoje, a gente nem pensou, já mudou, já aconteceu uma coisa diferente, né? Principalmente, né, quando a gente fala de tecnologia do que está acontecendo. Eu acho que muito rico quando você traz que as pessoas que vão nos assistir, que elas compreendam que proatividade, sim, é e sempre será um grande diferencial que você deve buscar, você deve construir a sua carreira, apesar de muitos nãos, como você colocou, muitas vezes. Olha lá, 2.100 pessoas participaram de um processo, sobraram três, né? Foram escolhidos três. Um dos três, quando entrou há 18 meses atrás, nem imaginava que hoje estaria numa posição global. O cara saiu de um processo de trainee e hoje ele é gerente de um produto global de uma empresa multinacional. Então, não é a história do outro é bonita. A sua também é a partir do momento que você se dedique, como a Joana também trouxe aqui de uma forma muito importante. Peça ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é sinal que você é ser humano, que você tem vulnerabilidade como qualquer outra pessoa. Então, busque ajuda.
Se está no processo de mestrado dentro da faculdade, já pense no seu doutorado, não estacione. E lembre-se, a gente está conversando aqui com uma especialista na área de gestão de pessoas. Sua tese, a sua dissertação, ela vai ser olhada hoje no processo seletivo de uma forma diferente. Vão olhar não é só para o que você escreveu, mas vão observar que você tem dedicação, que você tem disciplina, que você é resiliente, que você deve ter dormido pouco, então você, né? Então, tudo isso vai ser observado. E outra dica que a Joana trouxe riquíssima para nós: cuidado de não fazer muito do mesmo. Muito do mesmo não é suficiente nos tempos de hoje. Seja excelente no que faz, mas saiba fazer outras coisas também, porque isso demonstra uma competência super importante para nós: flexibilidade. Acho que esse é o grande ponto. Com isso, eu quero mais uma vez agradecer seu tempo, seu conhecimento, a sua disponibilidade de estar com a gente nesse programa de podcast da Florida Christian University. Agradecer ao professor Sérgio que nos acompanhou e deu a oportunidade que eu fosse aqui o host, né? Que eu conduzisse esse momento tão importante com você. Meu muito obrigado e meu muito obrigado a todos que vão assistir esse rico documentário. Já vou chamar a série de documentário, Joana. Esse podcast. Muito obrigado, Joana. Muito obrigada, eu que agradeço. É uma oportunidade ímpar e, se precisarem, pode contar comigo.